Olá, gente, tudo bem? Como eu fiquei de enviar o vídeo para vocês, estou aqui fazendo. Antes de nós começarmos a falar das funções orgânicas, eu quero lembrar uma coisa bem importante que eu vi algumas pessoas perguntando. Eu até cheguei a fazer um vídeo ontem, mas foi um vídeo bem curto, não consegui gravar inteiro. Então, gente, uma coisa muito importante é sobre a representação das moléculas orgânicas. Olha, aqui nós temos 5 carbonos e todos ligados entre si. O que nós temos que ter em mente sempre é que o carbono ele faz sempre 4 ligações. Então, se ele fizer uma ligação dupla, ele vai fazer mais 2 ligações. Se ele fizer uma ligação tripla, já tem 3 ligações. Ele vai fazer mais uma ligação. Se ele fizer só ligações simples, ele vai fazer 4 ligações, certo? Então, sempre vai somar 4 ligações. Então, como que nós fazemos? Nós ligamos todos os carbonos ou demais elementos que tiver e vamos completar com hidrogênio. Por isso que aqui nessa molécula, nós representamos assim. Então, todos os carbonos, ó. Eu deixei para ir fazendo junto com vocês por vídeo, para ficar mais explícito. Então, aqui nós temos um pentano. Por que pentano? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vem aqui o pente. Esse ó, pente. Esse é de só ligações simples e terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto simples, não tem nenhuma função orgânica. E agora, se nós quiséssemos escrever mais simplificado, que geralmente é o jeito que vem nos exercícios, nós então temos 5 carbonos, todos estão fazendo ligações, certo? Então, é como se nós simplificássemos essa molécula aqui. Então, olha, os carbonos, eles estão fazendo ligações assim, aqui, né? Esse carbono aqui, do cantinho, ele tá fazendo uma ligação já. Então, quantos hidrogênios ele vai precisar? Ó, aqui, 1, 2, 3. Então, nós colocamos um H3 aqui. Esse carbono, ele já faz 2 ligações. Então, quantos hidrogênios que nós temos que completar? 2. Então, temos aqui um H2. Essa ligação aqui, gente, não significa que esse carbono está ligado a esse hidrogênio, de jeito nenhum. O carbono está aqui, ó, ligado a outro carbono. Mas, para facilitar, nós escrevemos assim. Apenas a escrita está assim, mas o carbono está ligado com outro carbono, ok? E aí, aqui nós completamos, então, com 2 hidrogênios, porque aqui já tem 2, e esse carbono aqui está fazendo uma ligação só, então nós completamos com 3. E aqui nós temos a mesma molécula, um pentano. E se a gente quisesse escrever só com aqueles risquinhos, como que nós fazemos? Nós temos que lembrar que o vértice de cada risquinho daquele significa um carbono. Então, imaginem 5 carbonos, nós representamos eles sempre como um zigue-zague. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e a gente representa as ligações. Então, desse jeito não tem erro. Aqui nós temos também um pentano. Nessa representação, nós não precisamos colocar os hidrogênios, eles já estão implícitos na fórmula, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira parte. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as funções orgânicas em si. As funções orgânicas oxigenadas são aquelas que têm um oxigênio, um átomo de oxigênio no meio, que são então os álcoois, os fenóis, os ésteres, os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados. Ok? Começando pelos álcoois, eu vou dar mais ênfase então nesses vídeos à nomenclatura, tá bom? Então, nós temos aqui que um álcool, para ele ser álcool, ele tem que ter, para identificar, nós temos que ver essa hidroxila, que também é chamada de oxidrila, e ela tem que estar ligada a um carbono saturado. O que significa isso? Um carbono que faz 4 ligações simples, apenas simples. Se esse carbono aqui tivesse uma ligação dupla do lado de cá, a gente já não podia chamar mais de álcool. A gente chamaria ele, então, de enol. Tá vendo? Nós temos uma molécula que o carbono que está ligado ao hidrogênio está com uma dupla ligação aqui com esse outro carbono. Ele é um enol. E outro que a gente sabe que não é um álcool, apesar da hidroxila,
são os fenóis. Então, se essa hidroxila estiver ligada a um anel benzênico, né, um benzeno, ele é um fenol, tá bom? Então, vamos lá para a nomenclatura. Nós temos, então, que para nomear essa molécula, nós precisamos apenas identificar a cadeia principal, no caso, essa daqui, né? E aí, nós vamos contar, tem 1, 2, 3 carbonos, nós temos, então, o começo prop, só ligações simples, an, e onde que está essa hidroxila? No carbono 2, que é o ol, tá certo? Então, gente, essas moléculas que são mais fáceis, eu vou passar elas um pouco mais rápido, tá bom? Nas moléculas finais, a gente fica um pouco mais de tempo nelas. Já os aldeídos, eles são constituídos, então, de um carbono que possui uma ligação dupla aqui. Nós chamamos, então, de carboxila, uma carbonila, né? Nós temos, então, no mesmo carbono, uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Lembra, lá na frente nós vamos ver que se aqui tiver outro carbono, a não ser o hidrogênio, já não é um aldeído, mas isso a gente fala lá mais pra frente. Quando nós formos representar a molécula só com números, assim, só com as letras, né, mais simples, provavelmente vem assim, ó. Esse grupo funcional aqui representado assim, tá certo, né? Ó, um carbono ligado a ele, nós temos um hidrogênio e um oxigênio. Eu coloquei alguns exemplos aqui e como que fica a nomenclatura para vocês. Aqui nós temos, então, uma cadeia carbônica de 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, nós temos prop, de 3 carbonos, an, de só ligações simples, e sempre aldeídos vamos terminar em al. E sempre indicando onde estaria essa função orgânica. No caso aqui, no caso não precisaria, né? Porque ela só poderia estar nas pontas, porque tem que ter esse carbono. Ele é uma função orgânica mais de ponta mesmo, então, certo? Um aqui fora da regra seria o benzaldeído, porque o benzeno é sempre diferentão, né? Então, tem um benzeno, a gente chama ele de benzaldeído. Não precisa indicar onde aqui, porque qualquer lugar daria o mesmo, esse grupo orgânico aqui, esse grupo funcional, desculpa, certo? Não esquecendo que sempre para grupos funcionais, a regra de prioridade é o que o grupo funcional ficar menor. E aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Nós temos aqui, ó, 2 ramificações, né? São 2 metil aqui. E nós temos ainda um grupo funcional. Nós vamos começar da onde? Daqui. Por quê? Colocando a numeração 1 nesse carbono, nós vamos ficar com o menor número para o aldeído. Ok? Então, próximo. Bom, gente, já as cetonas, como que nós identificamos? Nós temos uma carbonila, ou seja, um carbono que faz ligação dupla com oxigênio, mas entre 2 carbonos sempre. Porque se tivesse um hidrogênio aqui, aí não seria mais uma cetona, seria um aldeído, certo? Então, é isso mesmo, ó. Carbonila, como grupo funcional, sempre entre 2 carbonos. E como que nós damos o nome, então? Nós temos aqui um exemplo, né? Nós temos aqui uma cadeia carbônica um pouquinho maior. E aí, como que nós vamos fazer? Identificamos essa cadeia carbônica principal aqui, que ela, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? E esse carbono, essa carbonila aqui, está ligada só com carbono? Sim, lembrando, né, o que eu disse no começo do vídeo. Esse carbono faz ligação com esse carbono e faz ligação com esse carbono. Esse hidrogênio aqui é como se ele estivesse aqui, ó, na verdade, tá bom? Então, nós temos ainda uma ramificação. Nós vamos ficar, então, com... Aqui, ó, gente, não faz diferença para onde que vai começar a numeração. Por quê? Aliás, não faz diferença para essa carbonila, né? Mas para a ramificação faz. Se a gente começasse 1, 2, 3, a carbonila continuaria com o número 3, mas esse daqui estaria no número 4. E a gente tem que procurar sempre o menor para todos, priorizando o grupo funcional.
Então, 1, 2, 3, o grupo funcional vai continuar com 3, mas aqui já vai estar 2. Então, por isso que nós temos este nome. 2-metil da ramificação, pente de 5 carbonos, an, só ligação simples, 3, que é onde está o nosso grupo funcional, e terminado em ona. Então, cetonas, terminamos em ona. Bom, gente, já os ácidos carboxílicos, como que nós identificamos ele? Ele possui uma carboxila, ou seja, ele possui tanto a carbonila aqui quanto a hidroxila, tudo ligado no mesmo carbono, certo? Então, ele é um ácido carboxílico. Quando nós vamos representar a molécula mais simplificada, nós representamos esse grupamento aqui todo assim, ó, COOH, porque esse C, O da ligação dupla, OH, certo? Então, aqui eu dei um exemplo do vinagre para vocês e como que nós fazemos a nomenclatura. A nomenclatura nós vamos colocar antes a palavra ácido, mais no final, então, o sufixo oico. E aí aqui nós vamos colocar a palavra referente à cadeia carbônica. No exemplo que eu coloquei aqui para vocês, olha o que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, certo? Esse carbono aqui, gente, ele conta também, parte da cadeia principal. Então, com isso, nós já temos aqui um penta, né? Pente aqui. Só tem ligação simples, então daqui vem o an. E onde que estão tanto a ramificação quanto a nossa função aqui, né? Nosso grupo funcional. O grupo funcional tá nesse carbono de cara, ele é o carbono 1. Então, nós temos aqui carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a nossa ramificação está no carbono 4. Nós temos aqui, então, um ácido, que sempre vai começar com ácido, né? Os ácidos carboxílicos. Um 4-metil, porque esse met e terminado em il, porque é uma ramificação aqui de um carbono. E pente de 5 carbonos, um oico. Esse 1 é porque ele está no carbono 1, certo?